Buenas, amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta para o nosso vídeo de encerramento da safra americana 2024. É isso mesmo, chegamos ao fim de mais uma safra aqui pelo hemisfério norte e hoje, nesse vídeo de encerramento, a gente vai estar trazendo então informações de produtividade de milho e de soja, valores aí que a gente observou em alguns estados, assim como também os valores que o próprio USDA projeta como média de produção aqui para os Estados Unidos. E, claro, eu vou estar falando um pouco sobre os custos de produção. Essa é uma pergunta que se repetiu muito ao longo do ano aí, da safra que a gente veio acompanhando nos nossos vídeos semanais. Então hoje a gente encerra a temporada 2024 com informações bem interessantes aí para todos vocês de produtividade e também de custos de produção. Antes da gente iniciar o vídeo, vale então um recado para você aí que está sempre nos acompanhando. A gente acabou de lançar um novo episódio lá no AgroConnection Podcast, onde a gente faz a entrevista aí com o professor Christian Bredemeyer, um tópico bem atual, bastante pertinente, que nesse caso é agricultura de precisão e agricultura digital. Então tá imperdível, vão lá, confiram que vocês não vão se arrepender. Eu solto a vinheta e de pronto a gente já vai para os dados de produtividade. Bom, então de pronto vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Vamos falar primeiro das produtividades. Aqui hoje eu estou gravando do escritório, está chovendo, Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro, A chuva que tardou tanto para vir aqui no outono americano, de fato agora veio com força. A gente está esperando aí valores próximos a 40 milímetros, que é muito bom para todas o trigo que a gente plantou lá no final de setembro, início de outubro, assim como as culturas de cobertura, A gente ficou aí um período de 50 dias sem uma chuva, vamos dizer assim, boa, E agora a gente está aí nas últimas 10 dias, pelo menos, com chuva, dia sim, dia não, e esse final de semana aí tem ótimas previsões para não só aqui para Nebraska, mas também para outros estados. Mas enfim, hoje a gente não vai falar tanto de clima, vamos direto para os números de produtividade, tá? Eu começo falando das projeções do USDA, que foram atualizadas para o mês de novembro, e tanto para soja quanto para milho a gente teve uma redução, no valor, na produtividade média esperada para os Estados Unidos. Milho, então, a gente fecha novembro com uma previsão aí de 191 sacos por hectare de média, tá? Para os Estados Unidos. Já para a soja a gente está aí com 57,9 sacas por hectare. Quando a gente vem aqui para o ambiente de Nebraska, que é da onde eu reporto, pegando principalmente dados aqui da região central e oeste também do estado, a gente geralmente separa milho e soja sequeiro do irrigado, tá? Então, se a gente começar pelo milho sequeiro, nós tivemos aí valores que giram em torno de 140, 150 sacos por hectare, tá? Chegando às melhores áreas aí com 160 sacas por hectare. Quando a gente vai para um milho irrigado, como você sabe, Nebraska aí tem a maior área irrigada do cinturão do milho, nós chegamos então a valores próximos dos 240 sacos por hectare. Claro que a gente teve áreas muito melhores, onde beira os 300, 320 sacos por hectare, mas numa realidade mais média, vamos dizer assim, esses são os valores que a gente encontrou aqui pela região. Quando a gente vai para a soja sequeiro, 62 sacas por hectare, de novo um ano que teve bastante umidade, se comprometeu mais, principalmente a soja, tá? A gente esperava melhores produtividades na soja, mas como eu falei, a gente teve aqueles 50 dias de seca, não só aqui em Nebraska, mas em outros estados, e a soja acabou ficando aquém da expectativa. Então 62 sacos por hectare para soja sequeiro e 78 sacos aí em média para uma soja irrigada. De novo, as melhores áreas de soja, onde se esperava 100 sacos, a gente não conseguiu chegar, pelo menos aqui na região, não tivemos relatos de soja de 100 sacos por hectare. Antes de eu falar de custo de produção, nós vamos dar uma gira, tá? Temos aí os nossos repórteres que vão falar um pouco como que estão, como que foram as produtividades nos estados que eles reportam. Eu vou contigo, Giovanni. Buenas, amigos e amigas do AgroConnection.
voltando aqui para mais um vídeo de atualização, né? Fazendo agora de dentro da nossa casa de vegetação, já que tá chovendo bastante lá fora, né? E aqui choveu bastante nas últimas 2 semanas, aqui nos últimos 14 dias a gente teve cerca de 70 milímetros, o que acabou atrasando agora um pouco a finaleira da safra, né? A gente está ainda com 7% do milho para ser colhido e também 7% da soja. Nesses intervalos que teve, o pessoal conseguiu dar uma adiantada no plantio do trigo, está aí com cerca de 94% plantado, né? E também só para falar um pouco do que a gente teve aí de produtividade nos estudos que a gente teve de soja e milho, aqui na região que eu estou agora, a gente ficou com cerca de 150, 152 bushels por acre de produtividade de milho, chegando aí umas produtividades de até 190, né, 188, com mínimas aí em torno de 104. E no centro-sul do estado, que a gente teve estudo lá também, nossas produtividades ficaram em cerca de 170, e no centro-norte do estado, ali variando entre 150 até 180 bushels por acre. E a produtividade da soja, que ficou aqui na região que eu estou agora, que foi só aqui que a gente teve estudo esse ano, ficou ali em torno de 50 bushels por acre, e com máximas de até 65 e mínimas ali de 40 bushels por acre, né? E aqui a gente tem 3 estudos aqui, né, a gente está olhando doses de nitrogênio e testando alguns biológicos que vão ir para o campo no ano que vem, os que se destacarem um pouco melhor aqui, né? Então, só para mostrar também que é o que a gente tem de planta na lavoura por agora aqui na nossa região, né? E é isso, um forte abraço a todos e a gente se vê por aí. Fala galera, voltamos aqui então, fim de dia, fim de safra, uma safra que nós trabalhamos bastante. Hoje eu trago aqui para vocês o resultado do que foi esse ano aqui na safra norte-americana. Estou aqui em uma das últimas lavouras remanescentes aqui com os nossos experimentos. Falo inclusive aqui de dentro do Battle for the Belt para vocês. Como uma daquelas nossas 5 datas de plantio era a tardia, ela é a que ainda não foi colhida. Então, atualizando vocês do que foi a nossa média de produtividade aqui no estado de Ohio, nós tivemos um milho com aproximadamente 140 bushels por acre, o que representa, a grosso modo, algo próximo a 9 toneladas por hectare de milho. E tivemos um rendimento aqui para a soja sendo muito generoso devido um pouco de seca que nós tivemos, principalmente na região mais centro-sul do nosso estado. Nós temos aqui uma colheita que nos trouxe uma média de 50 bushels por acre, o que representa algo em torno de 3 toneladas 350 quilos. Muito bem. Bom, agora vamos falar um pouco de custo de produção, tá? Eu já estou com a minha colinha aqui, que são muitos números, e aqui já de antemão eu já aviso que é óbvio que eu não consegui fazer perfeitamente os custos de produção, né? Eu vou estar falando principalmente os custos de semente, arrendamento, fertilizante, defensivos e irrigação, tá? Nós vamos ficar nessas categorias, não incluir a parte de mão de obra, diesel, maquinário. Poderia, mas ia tomar muito mais tempo, mas quem sabe fica aí para um próximo vídeo. Então levem isso em consideração. Então, para a gente, né, fazer aí a nossa base, a gente vai estar levando em consideração o preço do milho a 70 sacos, R$70 a saca, tá? O preço base do milho, e o preço base da soja a gente vai estar usando R$140 a saca. Depois vocês comentem aí qual que é o preço que vocês estão recebendo na área de vocês. Aqui para o efeito do exercício que a gente vai estar reportando são esses 2 preços, tá bom? Então vamos começar com arrendamento, tá bom? Eu fiz 3 categorias de arrendamento, né, nesse vídeo. Então, 2 valores para Nebraska, tá? Uma área irrigada em Nebraska e uma área depois sequeiro. E também eu vou trazer uma área top de Illinois, tá? Filé mignon de solo americano. Vamos começar por Nebraska. Então, uma área irrigada de Nebraska, a gente chega aí num valor aproximado de $225 por acre. O que quer dizer isso aí, Alexandre? Isso aí quer dizer aproximadamente R$3.223 por hectare, tá? O custo de arrendamento. Se a gente pegar a soja a R$140, isso dá mais ou menos 23 sacas por hectare de custo de arrendamento. Se a gente pegar o milho a R$70 a saca, isso nos dá
aproximadamente 46 sacas, né, por hectare para cobrir esse custo de arrendamento. Se a gente for para uma realidade de sequeiro, e quando eu falo sequeiro de Nebraska, aqui é a região sudoeste do estado, ou seja, uma região que chove 300, 400 milímetros, ou, né, bastante limitado a questão da água, e por isso que vocês vão entender, daí o preço do arrendamento vai a $65 por acre, ou R$ 930 por hectare. Então um preço bem mais baixo, por óbvio, um potencial de rendimento muito mais baixo. Então se a gente, nesse cenário, a gente precisa de 7 sacas de soja para cobrir o arrendamento e aproximadamente 14 sacas de milho para cobrir esse arrendamento. Agora, se a gente for para uma área top de Illinois, por exemplo, né, a gente pegou esse preço falando com produtores, com agrônomos, né, da região, a gente está falando de $450 o acre. Isso vai dar, convertendo aqui para reais, R$ 6.450 por hectare, um custo de arrendamento no estado de Illinois para 2024, tá? É um preço base aí, ou médio, vamos dizer. Então, nessa realidade, 46 sacas de soja para cobrir esse custo de arrendamento e 92 sacas de milho para cobrir esse custo de arrendamento. Próxima categoria, semente, custo de semente. Milho top, né, de marcas aí consolidadas no mercado, a gente vai estar falando aí em torno de $300 o saco. Um saco de 80 mil sementes, produtor aqui em área de sequeiro e boa parte do meio oeste, né, que pega aí os estados Iowa, Illinois, Indiana, população 34 mil plantas por acre, que convertendo aí nos dá aproximadamente 84, 85 mil plantas por hectare, tá? Nessa densidade de semeadura, com esse preço, nós estamos falando aí de um custo de R$ 1.825 por hectare em semente. Numa área de sequeiro, aqui em Nebraska, por exemplo, a população já baixa para 22 mil sementes por acre, ou 54 mil sementes por hectare, né? Nessa realidade aí, o nosso custo ele baixa para R$ 1.180 por hectare, né, para plantar milho numa área de sequeiro nessa densidade de população. Para a soja, a gente não tem tanta variabilidade se é sequeiro, se é irrigado, tá? Então a gente vai estar usando aí 140 mil sementes por acre, o que dá 345 mil sementes por hectare. Se vocês que já acompanham o AgroConnect, vocês sabem que os americanos, eles, além de usarem um espaçamento mais largo, eles também utilizam mais plantas por hectare aqui no hemisfério norte. Então, partindo desse princípio, o custo da soja é $61 por unidade ou por saco de 140 mil sementes. Então, tu vai pegar um saco por hectare, basicamente essa é a conta da soja, custo R$ 874 por hectare, tá bom? Bom, agora vamos para a categoria de fertilizantes, tá? Aqui nos fertilizantes, como vocês que já acompanham o AgroConnection sabem que, né, os americanos não utilizam nem de perto a quantidade de adubo que nós utilizamos no Brasil, né, dadas as diferenças de solo. Aqui solos muito férteis, Brasil, cerrado, solos pobres, né, altamente temperizados. Então aqui nós vamos, o adubo de base, né, do produtor americano aqui que a gente vai estar utilizando no exemplo é um 1034, ou seja, um polifosfato de amônio, que eles, né, utilizam na forma líquida. Aqui é preço por galão, né? Então a gente colocou aqui que nessa formulação uma média de 15 galões por acre, tá? E o preço de $3,30 por galão. Isso dá mais ou menos, nessa formulação 1034, vai nos dar 60 pontos de fósforo, que é o principal nutriente que esse fertilizante vai estar providenciando para o nosso solo, tá? E a gente chega num custo por hectare dessa adubação fosfatada de R$ 710 por hectare. Claro, isso vai ser utilizado tanto para a soja quanto para o milho. Aí quando a gente vai para o nitrogênio, que é utilizado apenas para o milho, a gente tem uma formulação 2800, né, que seria o nitrato de urea ammonium nitrate. Então é um nitrato de amônio com ureia, né, e também é na formulação líquida. Esse é o preço de $1,80 por galão. A gente utiliza no mínimo 60 galões por acre, né, que vai nos dar aí 180, 190 pontos DN por hectare, tá?
e nessa conta aí a gente chega a R$ 1.550 por hectare para nitrogênio, tá bom? Agora vamos falar um pouco de defensivos. Para milho aqui a gente usou, tanto para milho para soja, né, programas de pré e pós emergente, né? O milho aí a gente tem atrazina, isoxaflutole e o próprio glifosato como pré. No pós a gente vai estar usando aí glifosato, dicamba e também acetoclor. E também a gente botou uma aplicação de fungicida que nem sempre é utilizado, mas para efeito do exercício aqui a gente vai colocar. O americano está tendo muito problema com tar spot, que é uma doença nova, e então a gente colocou uma aplicação de fungicida. Para a soja, então, os prés, a gente fez uma pré-mistura do Fierce, que seria um 3 em 1, né, mais glifosato, e no pós aí utilizando glifosato, glufosinato e também acetoclor, tá? E também na soja a gente acabou colocando uma aplicação de fungicida. Eu vou falar o preço dos defensivos quando eu chegar no final, porque aqui eu coloquei por herbicida para não ficar tão longo o vídeo, depois eu faço por cultura, pode ser? E finalmente então o nosso último custo aqui é a irrigação, que vai ser similar para ambos. Os americanos utilizam aqui um valor de mais ou menos $10 por acre inch, ou seja, são $10 numa unidade de acre, né, que depois converte para hectare, e inch, que nesse caso é o volume, né, que para eles usam polegadas, a gente vai usar milímetros. Então, se a gente converter esses $10 acre inch para milímetros por hectare, a gente vai estar usando aí mais ou menos 8 inches, né, 8 vezes 25. Nesse caso, então, nosso custo por irrigação vai dar R$ 1.150 por hectare, tá bom? Utilizando 8 eventos de irrigação, cada um 25 milímetros, por exemplo. Seria essa a quantidade de água. Realmente é uma conta de padaria aqui, moçada, botando os valores e chegando em denominadores comuns, assim. Depois eu acabei comparando, falei com algumas pessoas e está muito próximo, né? Obviamente, lembrando vocês que a gente não está levando em consideração mão de obra, diesel, maquinária, depreciação, né, esses custos que obviamente impactam e muito aqui nas contas, né, impactariam. Também a questão do seguro, né, que a gente falou em alguns vídeos. Agora vamos então para o final do vídeo aqui, onde a gente faz um resumo de todos esses números que eu passei para vocês. E depois eu quero ouvir feedback, né? Vocês falem aí o que vocês acharam, se não concordam, se acham que está muito caro, muito barato, vocês avisam aí, é sempre boa essa troca de ideia. Então vamos lá, começando pela soja. Produção, eu utilizei 80 sacos por hectare, tá? Como uma produtividade vezes 140 dá R$ 11.200, tá? Rendamento R$ 3.223, custo de semente R$ 874, fertilizante R$ 710, defensivos R$ 2.150 e irrigação R$ 1.146. Custo estimado é R$ 8.105 aproximadamente. Nosso break-even, então, né, para empatar os custos, seriam 58 sacos por hectare. E a nossa renda, então, ficaria a diferença de 80 para 58, ou seja, 22 sacos, ou na cotação de R$ 140, R$ 3.100 por hectare, tá? Isso para soja. Para o milho, produção de milho 230, utilizei 230 sacas por hectare, então nós temos aí uma renda bruta de R$ 16.100 por hectare. Rendamento 3.223, custo de semente 1.826, fertilizante 2.260, defensivos 2.160, irrigação 1.146. Custo estimado do milho 10.610, tá? Ou seja, o nosso break-even para empatar os custos 151 sacos por hectare. E a nossa renda aqui ficou R$ 5.491 ou 78 sacas por hectare. Botei uma produtividade média relativamente alta, né? Lembrem que o USDA estava falando em valores bem mais baixos, né? O USDA falando de 191. Tá bom, pessoal? O que vocês acharam? Tá bom? Tá legal? Dá para melhorar? Claro que dá para melhorar, mas comentem aí, digam o que vocês acham, né? A gente pode estar trazendo mais conteúdos detalhados assim. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha correspondido, principalmente aqueles que tinham muitas dúvidas
com relação às produtividades e também, obviamente, aos custos de produção. A gente encerra 2024 aqui no canal, falando de safra americana, no canal do AgroConnection. A gente vai estar de volta ano que vem com novidades. Se você quiser ser parceiro do AgroConnection, já sabe, manda um e-mail para nós. A gente vai ficar feliz e vai estar reconhecendo aí os nossos parceiros ao longo dos vídeos, tá bom? Não esqueçam também de nos seguir nas principais redes sociais. Eu fico por aqui, nos vemos ano que vem. Um abraço, stay tuned, tchau.